Olá, muito bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais uma lição sobre mordomia. E no dia de hoje nós estaremos falando sobre a mordomia da alma e do espírito. Beleza? Deus abençoe sua casa desde já. Deixa eu colocar um comentário aqui. Em nome de Jesus. Vamos lá então. Sobre a mordomia da alma e do espírito. Então essa é a terceira lição sobre a mordomia. O mordomo nada mais é do que o administrador fiel. O mordomo ele é o administrador maior da casa. No termo original diz isso, que o mordomo ele é o administrador maior da casa. Então, como você tem administrado a sua vida? Hoje nós estaremos aprendendo sobre a mordomia da alma e do espírito. E a leitura que nós estaremos fazendo se encontra no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 até o 25, que diz assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Em outras versões fala que a carne ela luta, ela milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não andais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, a impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Você vê a diferença nesse texto que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, a diferença entre as obras da carne e as obras do Espírito? Temos grande diferença sobre isso. Um puxa para o eu, para o imoral, para a morte eterna. E o outro puxa para o imortal, para a vida eterna. Então, são coisas opostas, como diz o apóstolo Paulo. Adilson, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe você, a sua casa, toda a sua parentela. Beleza, meu amigo? Fica na fé aí. Nós estamos falando sobre a mordomia da alma, sobre como você tem administrado a sua alma e o espírito que existe dentro de você. Outro texto interessante que se encontra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo
sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, como nós temos aprendido já lá na primeira aula, somos seres tricotomistas. Temos corpo, temos alma e temos o espírito. Então, precisamos conservar irrepreensivelmente para o próprio Senhor Jesus. E isso é fácil? Não é fácil. Ainda mais nos tempos de hoje, onde que a mídia ela empodera sobre isso, onde as trevas investem fortemente nas redes sociais, onde você está assistindo um vídeo bom com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, de repente vem um anúncio, vem uma propaganda, onde aparece ali casais devassos se beijando, se pegando, e enfim. Aí, se você não for rápido suficiente, você acaba absorvendo aquele conteúdo para a sua vida. Novelas, séries que acabam as pessoas assistindo, muitas das vezes elas trazem para a vida real delas, e o diabo ele semeia na mente do marido ou da mulher que o marido está fazendo tal situação, que a esposa está fazendo tal situação, e a vida deles que era um paraíso, a família deles que era uma bênção, acaba indo de mal a pior. Então vamos lá. Para ser mordomo da alma e do espírito, o homem necessita antes de tudo da fé em Deus. Antes de você ser um administrador da alma, você precisa ter fé em Cristo, ter fé em Deus. Da entrega incondicional a Cristo Jesus, da ação poderosa do Espírito Santo na sua mente, pensamento e maneira de viver diante do Criador. Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, a Bíblia fala no versículo 17 que nova criatura é. Se você entregou a sua vida a Cristo Jesus, nova criatura é. E todas as coisas se fazem novas. Então, o que o apóstolo Paulo lhe diz? Ele diz assim, que você precisa estar ligado ao Senhor Jesus. Você está trabalhando, está executando a sua função, mas de repente o seu pensamento ele começa a vagar por lugares aonde não deve ir, por pensamentos maliciosos, pensamentos malignos, e ele adverte aqui que precisamos ter fé para poder bloquear esses pensamentos. Precisamos ser mordomos, administrador dos pensamentos que temos. Precisamos conservar a mente e o espírito, é o que veremos nessa lição. O significado da alma no Antigo Testamento, a palavra alma é nefesh. No Novo Testamento é usado, o termo usado no Novo no Novo Testamento, o termo usado é psique, que é a alma, que tem o sentido de alma, de vida, e encontra-se ligado à palavra psíquicos, que significa pertencente a essa vida. Então, no Antigo Testamento, o termo original é nefesh. No Novo Testamento é psique, que dá alusão à alma. Pertencente a esta vida, ela é a base das experiências conscientes, equivalendo, portanto, à própria vida e personalidade ou à pessoa mesma. Então, assim, a alma ela se refere à pessoa, ela se refere a pensamentos e a condutas. Então, tudo aquilo que você ouve, vê, sente, é tudo alojado na alma. O amor que você sente por alguém, você é alojado na alma. Aquele carinho que você tem por uma pessoa é a alma. A compaixão que você tem por aquela pessoa é a alma. O dó
vamos dizer, que é uma palavra até feia, né? Mas o incrédulo fala dó, o cristão fala compaixão. Então, é a alma que sente. Quando Jesus chorou 2 vezes na palavra de Deus. A primeira vez, quando ele olhou para Jerusalém e falou a expressão assim: terra que mata profetas. Ele chorou. E no momento em que ele soube que o seu amigo, o seu íntimo amigo, Jairo, morreu, ele chorou também. Então, Jesus, quando ele estava em carne, corpo, alma e espírito, ele sentiu a compaixão. Então ele teve, a sua alma sentiu essa dor. Então podemos entender que a alma é o que está ligado a sentimentos. Então precisamos cuidar com isso. Precisamos cuidar com o que vemos, com o que ouvimos, com o que falamos, com o que sentimos. Ela é a base das experiências conscientes, equivalendo, portanto, à própria vida, a personalidade ou a pessoa mesmo, segundo Coríntios capítulo 1, versículo 23. Assim, o texto bíblico de Levíticos 17, do 10 ao 15, revela uma diversidade de sentidos para a palavra alma, a pessoa física, a vida de um animal, a vida de uma pessoa. Do ponto de vista teológico, a alma é a sede das emoções e dos sentimentos, conforme Jesus expressou no contexto de angústia. A minha alma está profundamente triste até a morte. Se encontra lá em Marcos, capítulo 14, no versículo 34. Então Jesus, prestes a ser preso e crucificado, ele usou essa expressão, porque a alma dele estava triste, estava profundamente triste até a morte. Então, quando nós estamos eufóricos com alguma coisa, é a nossa alma. Quando estamos felizes, é a nossa alma. Quando estamos tristes, é a nossa alma. Tanto é que em Salmos fala, Salmos 42, tem um versículo lá que fala assim: por que está batida, ó minha alma? Por que está batida, ó minha alma? O salmista ele usa esse termo, ó minha alma. Então ele está clamando por ajuda, por socorro. Momento difícil da vida do salmista. A origem alma está unida ao espírito. A alma está unida ao espírito e por isso é humanamente impossível separá-los. Só a palavra de Deus pode fazê-lo, em Hebreus 4:12. Assim, tanto a alma quanto o espírito constituem a parte imaterial do ser humano. Em relação à origem da alma, há pelo menos 3 teorias que tendem a explicá-las: a teoria da pré-existência, do criacionismo e da participação. A teoria da pré-existência, vamos falar um pouquinho sobre esses 3 temas. Segundo essa teoria, as almas existem nas diversas esferas do mundo espiritual e entram no corpo gerado num processo denominado reencarnação. Então existe o corpo da pessoa em algum lugar na Via Láctea, no universo, tem uma alma girando, rodando, purgando por aí. E de repente ela vê aquele corpo físico sem nada, sem alma, entra de novo. É como se fosse um ectoplasma rodando, girando em algum momento, de repente quando vê um corpo ele entra dentro daquele corpo material. O imaterial entra dentro do material, chamado de reencarnação. O objetivo desse processo é levar a pessoa a sofrer pelos pecados cometidos em pretensas existências anteriores. Quer dizer, se a pessoa for uma pessoa ruim, má, uma pessoa má, ela morreu. Ao invés do espírito dela voltar para Deus e o corpo virar pó, e a alma
a alma e o espírito forem para Deus e o corpo virar pó de novo, o espírito vai para Deus, a alma fica girando, fica procurando um corpo, quando acha, entra daquele corpo, a criança nasce, se ela foi uma pessoa ruim, ela paga os pecados da vida anterior, ela paga os pecados dela nessa nova vida. Ela fica purgando em vida, ela fica sendo castigada em vida. Essa é a teoria da reencarnação esqueci o nome do precursor aqui no Brasil dessa linhagem. Mas enfim, pecados cometidos em pretensas existências anteriores. Esse é um dos pontos fundamentais do Espiritismo. Então, o pai do Espiritismo, ele afirma sobre isso. Entretanto, não há fundamento bíblico para essa teoria. A Bíblia revela que pecado original passou a todos os homens. Então, o pecado original, qual que é o pecado original? É o momento em que Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden. Então, o pecado ele vem se arrastando até chegar no Senhor Jesus, onde foi crucificado, e a pessoa que aceita ele, ou aceita como Senhor e Salvador da sua vida, ele é justificado pela fé. Então, o pecado ele vem se arrastando de geração em geração. Animais foram mortos, pessoas foram sacrificadas, até chegar ao Senhor Jesus, onde que foi o Cordeiro Santo e Imaculado, sem pecado, que foi crucificado por mim e por você. Que vigora até os dias atuais, pois não há homem que peque. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. Porém, o sangue de Cristo purifica o pecador. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Quando este se arrepende, confessa o seu pecado e o deixa. Foi acabado de falar sobre isso. Encontramos também uma referência em Provérbios, no capítulo 28, versículo 13. A segunda teoria é o criacionismo. Segundo esta teoria, baseada no pensamento filosófico grego, Deus dedica-se à criação de almas diariamente, para que habitem nos corpos que forem sendo concebidos. É um ponto de vista que carece de fundamentos bíblicos. Então Deus aqui é como se fosse uma fábrica, né? É como se fosse produção. Deus fosse um líder de produção. Ele vai fabricando pessoas e vai gerando almas, vai gerando vidas. Só que isso não tem uma base bíblica. Então, podemos descartar isso. A terceira teoria é a participativa. A teoria expressa que Deus dá vida a toda pessoa gerada de acordo com as leis da reprodução biológica geradas por Ele. Assim, o homem e a mulher geram um novo ser com a cooperação divina. Atos, capítulo 17, no versículo 28 e Hebreus 1:13. É uma visão que tem base na Bíblia e que está harmonizada com a palavra de Deus. Tem uma referência muito importante aqui em Zacarias, capítulo 12, no versículo 1. Fala ao Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Então, no momento em que Deus abençoa o homem, a mulher, a gerar um filho, a Bíblia fala aqui que Deus funda a terra e o que forma o espírito do homem dentro dele. Então Deus forma a terra e o espírito que há dentro daquele ser que está dentro da mulher. Então essa é a teoria bíblica, que é a teoria participativa entre o homem e Deus. Existem várias mulheres que eram estéreis na Bíblia. Uma delas era Sara, não podia gerar filhos. Deus prometeu a Abraão
e a sua esposa, que eles seriam pai de uma grande nação. Então, se ele prometeu, é que Isaac viria dela. Então, assim, a promessa de Deus na vida de Abraão, na vida de Sara, iria acontecer independente da idade, da cronologia humana, do cronos do homem. E o homem, se ele não confia em Deus, ele tenta procurar outros meios de fazer essa bênção chegar no tempo dele, e não no tempo de Deus. Então, o que acontece? Sara e Abraão começam a cultivar essa promessa dentro de si. E quando Abraão estava com 100 anos e Sara aproximadamente com 90, nasceu Isaac. Outra pessoa também que era estéril, a mãe de Samuel, Ana, se eu não me engano é Ana. Ela tinha um problema de esterilidade, ela não tinha filhos, ela fez um voto com o Senhor. Senhor, se o Senhor me dá um filho varão, eu darei ao Senhor. Participação, Deus e o homem. Então, essa teoria participativa, ela é bíblica. Então, quando nós temos a participação com Deus, lembra lá na primeira aula, quando Deus criou o homem e a mulher para sujeitar a terra, dominar sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar. Então, Deus ele tem interesse que o homem seja o mordomo administrador, seja o administrador de tudo aquilo que Deus quer proporcionar na sua vida. Todavia, como Deus age na criação de cada alma e espírito dentro do ser humano, é um dos muitos mistérios da fé pela qual devemos curvar-nos humildemente diante da sua magnitude. Ninguém explica de como Deus age no corpo humano, na alma e no espírito. O importante é nós termos fé de que Deus pode agir, pode cooperar. A Bíblia fala que se nós confiarmos em Deus, Ele não nos desampararia. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência ficar desamparada. Então Deus ele quer fazer os seus propósitos, Ele quer entregar em suas mãos para que você consiga administrar bem. Lembre-se, você é um mordomo. Você é um mordomo da sua casa, mordomo lá do seu trabalho, mordomo lá na sua igreja. Você é um mordomo. Você é um administrador. Mais cedo ou mais tarde, o dono da casa, o chefão, poderoso, o rei dos reis, pedirá conta de tudo aquilo que ele entregou em suas mãos. Conceituação de espírito. O que quer dizer o espírito? Quais são os conceitos? Segundo o Novo Testamento, a palavra se refere a espírito, a pneuma. O termo pode se referir à parte imaterial da personalidade humana. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 ao 34. O próprio ser da pessoa. 1 Coríntios capítulo 16, no versículo 18. 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 22. E mais especificamente, a fonte do discernimento. Marcos capítulo 2, versículo 8. Das emoções, João capítulo 11, versículo 33. E da vontade, Atos 19, versículo 11, de uma pessoa. Assim, o espírito humano, regenerado, submetido a Cristo, torna-se sensível ao Espírito Santo e é capaz de manifestar o fruto do Espírito, as virtudes do reino de Deus, onde nós lemos sobre Gálatas capítulo 6, fala sobre os frutos do Espírito Santo, que é a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, o amor, a caridade e muitas outras coisas maravilhosas que você, que eu podemos exercer, que são os frutos. A Bíblia fala que a gente conhece o fruto pela árvore, a árvore pelos seus frutos. Quais os frutos que você tem dado?
Quais os frutos que eu, Lincoln, tenho dado? É de se pensar. Nesse sentido, temos, em termos espirituais, só há dois tipos de crentes, os espirituais e os carnais. Nesse sentido, em termos espirituais, só há dois tipos de crentes, os espirituais e os carnais. Romanos 8, versículo 1. Os crentes espirituais caracterizam-se pelo seu espírito, denominado Espírito Santo. Santo, como foi dito já, quer dizer separado. Separado para Deus. Separado do pecado. Separado do mundo. Separado do sistema mundano. Gálatas 5, versículo 16. Os carnais vivem de acordo com a natureza carnal, que não foi submetida nem transformada por Cristo. Então a pessoa que é carnal, ela não teve encontro com Deus. Isso é o que o texto diz. No momento em que nós temos um encontro com Deus, tudo aquilo que nós fazemos de ruim, precisamos abandonar. No momento em que nós abandonamos e começamos a entrar num caminho estreito com Cristo, aquilo que era carnal, material, se torna espiritual e imaterial. A alma é a sede das emoções e dos sentimentos. O espírito, a fonte dessas emoções e sentimentos. Então, é muito profundo isso. Como que você tem administrado esse sentimento, essas emoções, a sua alma, o seu espírito, o seu corpo, a alma, o seu espírito. Então é muito importante nós ficarmos atentos com isso. Precisamos ficar atentos com isso. A mordomia da alma, a Bíblia declara que a alma do homem, assim como do espírito e o corpo, devem ser conservadas irrepreensível. Então os nossos sentimentos, tudo aquilo que nós temos, que nós sentimos, que nós vemos, precisa ser irrepreensível. O sentimento que você sente por uma pessoa precisa ser irrepreensível. Não pode ser reprovado por Deus. Se Deus é reprovado, se você tiver esse entendimento que é reprovado por você, imagine para Deus. Deve ser conservada irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa é a essência da mordomia da alma. Cada crente deve mantê-la íntegra e irrepreensível. Alguns aspectos, porém, devem ser considerados na administração ou mordomia da alma. A necessidade da alma, essa necessidade inclui a emoção e pode ser satisfeita no relacionamento com Deus. A alma precisa de refrigério espiritual, da presença divina, se encontra em Salmos 23, versículo 1 ao 3. No Salmo 42, aonde nós falamos sobre o Salmo 42, o salmista expressa sinceramente a necessidade de sua alma, como servo brama pelas correntes das águas. Assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então, temos necessidade. Temos necessidade de Deus na nossa vida. Quando nós nos sentimos só, mesmo cercado de pessoas maravilhosas na nossa vida, nós se sentimos só, é porque nós estamos ficando longe de Deus. Quando nós, em meio a multidões de pessoas amáveis, nos sentimos só, é porque estamos ficando longe do nosso Pai espiritual. A santificação da alma é uma necessidade da alma, o viver santo, sem a qual ninguém verá a Deus, em Hebreus 12, 14, que fala sobre isso. Sem santidade, sem separação do mundo, ninguém verá a Deus. O ser humano é salvo pela graça de Deus. E isso é um dom divino, que se encontra em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9. Mas ele precisa também
arrepender-se de seus pecados, confessar a Cristo como Senhor e santificar-se integralmente em Deus, conforme o apóstolo Paulo ensina. Abstende-vos de toda aparência do mal. Quer dizer, fuja da aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22 e 23. Foge da aparência do mal. Foge daquilo que te carrega para baixo, que leva você para o lodo. A santificação dos pensamentos, que é a sede das nossas emoções, dos sentimentos e dos pensamentos, logo sua mordomia deve zelar por tudo. A administração deve zelar por tudo. O que preenche o pensamento do crente, conforme ensina o apóstolo Paulo em 1 Filipenses, capítulo 4, no versículo 8. Nesse contexto, devemos atentar para a advertência de Jesus em relação ao coração do homem, isto é, sua interioridade. Porque o coração procede os maus pensamentos, que seria a alma. Mortes, adultérios, porque o coração procede os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então aqui já tem mais uma quantidade de impurezas, de pecados, de horrores, de coisas que impedem você de ver a Deus, estão descritas aqui em Mateus capítulo 5, no versículo 19. Portanto, não podemos pensar só no que não fazer, mas também no que não pensar. Toda ação ou reação humana precede o pensamento e sentimento e emoção. Então, para finalizarmos, tem a mordomia na alma, que estamos falando sobre isso, né? Sobre que o homem ele é tricotomista, né? Falamos sobre isso. É um ser tricotômico. Então, ele é constituído de 3 partes, conforme revela a palavra de Deus, né? Então ele tem o espírito, o corpo e a alma. Precisamos administrar bem isso aqui, a cachola. Precisamos administrar bem o nosso coração. Precisamos administrar bem o nosso corpo. Andando em espírito, na mordomia do espírito, o crente deve procurar andar no espírito. Como assim? Ou seja, na submissão do Espírito Santo. Diz o texto bíblico: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. O que é andar no espírito? É andar viajando na maionese? Andar nas nuvens? Não. É andar com pensamento puro. Se você vê uma situação, como que você irá ver essa situação? Como que você vai interpretar essa situação? Por exemplo, você vê um casal, você está assistindo ali um seriado, de repente vem um comercial, e um vídeo no YouTube, de repente vem um comercial de pessoas se beijando, se pegando, fornicando. Qual que é a sua interpretação? E você tirar rápido aquele anúncio, você pular logo ou desligar, ou você fica absorvendo aquilo ali? O andar no Espírito é você estar fazendo qualquer atividade, lendo, escrevendo, e você vigiando o que vem dentro da sua cabeça. Os seus pensamentos estão em Deus. Os seus pensamentos estão puros, estão leves, estão alvos como a neve. Isso é andar no Espírito, é você estar fazendo as suas atividades rotineiras da melhor maneira possível, como se fosse para o Senhor Jesus, mas vigiando os seus pensamentos. Andar no Espírito é viver em obediência à direção do Espírito Santo em todas as áreas da sua vida. Há uma luta interior entre a carne e o Espírito. Às vezes você não quer mudar, às vezes você não quer pular aquele anúncio que você quer ver. Às vezes passa um rapaz bonito,
Você quer ver o rapaz bonito. Às vezes passa uma moça bonita, você quer observar aquela moça bonita, mas na sua cabeça Deus fala assim, não olha, não é bom para você. Ela é linda, ela é maravilhosa, mas não faz bem para você, porque se você olhar, você vai cobiçar. Você cobiçando, você irá pecar. Você pecando, eu irei ficar triste com você. Então, precisamos ficar atento com isso, ser obedientes à voz de Deus. Quando o crente produz frutos dignos da vida cristã, ele glorifica a Deus. Quando você faz algo bacana assim, é fruto, Deus fica feliz com você. Nosso Senhor chamou-nos para dar fruto e escolheu-nos para permanecer dando fruto. João, capítulo 15, versículo 9 ao 16. Então ele chama você para frutificar, não para você ser uma árvore seca, uma árvore sem folha, sem frutos. Ele te chamou para você dar frutos, não uma vez, várias vezes. Frutificar no reino de Deus é testemunhar Cristo com a sua vida, por meio de boas obras de amor que mostram o caráter de Deus em você. Testemunho vale mais do que 1000 palavras. Eu posso estar falando coisas boas para você, posso estar falando coisas bonitas, motivadoras, mas se o meu testemunho for ruim, de nada aproveita. Nada aproveita. Tem um ditado que fala assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso é difícil, né? Mas o certo teria que ser assim. Faça o que eu faço e fale o que eu falo também. Jesus era assim. Jesus curava e ensinava os seus discípulos a curar. Jesus não batizava, mas o batismo existia. João Batista batizava, os seus discípulos batizavam. O apóstolo Paulo, em uma referência bíblica, ele fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então ele imitava a Cristo e ele gostaria que os seus discípulos andassem como ele andava, fosse o seu imitador. Hoje, na psicologia, é chamado de inveja espelho. Um nome relativamente estranho, né? Mas é inveja espelho. O que é inveja espelho? É você ver uma pessoa, um comportamento daquela pessoa e você copiá-la e você procurar copiar a pessoa para você ser bem sucedida. Por exemplo, o professor ensina bem. Poxa vida, eu vou me espelhar a ele e vou procurar fazer o melhor também. E não ser melhor que ele e puxar o tapete dele. Não é isso. Isso aí é um espelho maligno. Isso aí é uma inveja maligna. Entende? Então o que nós precisamos fazer é isso. É espelhar a pessoa e procurar fazer o melhor. Da melhor maneira possível. A mordomia do Espírito está amparada em duas esferas. No andar e no frutificar. Então, precisamos andar em espírito e precisamos também dar frutos. Precisamos falar do amor de Cristo e precisamos testemunhar o amor de Cristo na nossa vida. Precisamos falar, precisamos agir. Não é só falar, precisamos agir também. Então, finalizando essa parte, na próxima lição estaremos falando sobre a mordomia da igreja local. Como você tem servido a sua igreja onde você frequenta, como que você tem servido a sua célula, como que você tem se comportado a casa que você está indo ministrar a palavra de Deus, onde que a pessoa abriu a sua porta, a porta da sua casa, que é a fortaleza da sua família. Como que você tem administrado isso? Então, na próxima aula, iremos falar sobre a mordomia da igreja local. Como você tem administrado a casa de Deus. Tá bom? Deus abençoe. Em nome de Jesus, lembre-se,
Você é um vencedor, você é uma vencedora. Fique com Jesus em sua vida, em nome de Jesus. Seja abençoado.